Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 19 de julho. Como amplamente esperado, o Banco Central Europeu manteve suas taxas de juros inalteradas na reunião de política monetária realizada ontem. O comunicado reforçou as mensagens anteriores de que o BCE seguirá dependente da evolução dos dados, sem se comprometer com a trajetória de juros. Em relação ao cenário, a autoridade destacou que medidas subjacentes de inflação, que são menos voláteis, apresentaram sinais de aceleração em maio, mas perderam força no mês passado e que os impactos inflacionários do maior crescimento dos salários têm sido compensados pelos menores lucros das empresas. Ainda assim, as pressões sobre os preços se mantiveram elevadas e o Banco Central Europeu espera que a inflação siga acima da meta no próximo ano. Também reiterou que os juros permanecerão restritivos pelo tempo que for necessário para que a convergência da inflação seja atingida. Em entrevista coletiva, a presidente da instituição, Christine Lagarde, afirmou que acredita que tal convergência será alcançada no segundo semestre de 2025. Enfatizou que a próxima decisão, em setembro, dependerá do comportamento dos dados divulgados até lá. O mercado espera que cortes de juros iniciados na reunião de junho serão retomados com mais 2 reduções ainda neste ano, em um contexto de desinflação gradual e de atividade econômica enfraquecida. No fim do pregão de ontem, as taxas das Treasuries acabaram em alta, corrigindo parte do fechamento dos últimos dias e com demanda baixa de esperada no leilão de títulos de 10 anos nos Estados Unidos. A incerteza no cenário eleitoral do país também tem adicionado volatilidade aos mercados. Com a alta dos juros futuros nos Estados Unidos e a perda de valor do euro, o dólar se fortaleceu contra as principais moedas. O câmbio no Brasil sofreu com a força do dólar e com a queda do petróleo e do minério de ferro, além da cautela com o cenário fiscal. Os juros futuros no Brasil subiram, acompanhando as Treasuries. E o Ibovespa foi prejudicado pelo desempenho fraco das commodities e pelo sinal negativo das bolsas de Nova York, que realizam lucros. Aqui as atenções ficaram voltadas à divulgação das atualizações das projeções da Fazenda e à reunião entre o presidente Lula e a equipe econômica do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente autorizou que a equipe estude sobre medidas legais para permitir o corte de 25,9 bilhões de reais no orçamento de 2025. Haddad mencionou que as medidas serão enviadas ao Congresso até o envio da peça orçamentária do ano que vem, no fim de agosto, ainda que não haja certeza se por meio de projeto de lei ou medida provisória. Parte dessas medidas de redução de gastos poderá ser incorporada no parecer da proposta de compensação da desoneração da folha de pagamentos. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda divulgou ontem a atualização de suas projeções macroeconômicas e calibrarão os números a serem divulgados na próxima semana no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. O crescimento esperado para o PIB em 2024 foi mantido em 2,5%, sendo reduzido de 2,8% para 2,5% também em 2025, diante da expectativa de taxa Selic maior. Houve revisão altista da projeção de IPCA deste ano de elevação de 3,7% para 3,9%, com as expectativas para o próximo ano subindo de 3,2% para 3,3%. Depois do fim do pregão, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento anunciaram contenção de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024, em linha com o que o mercado esperava. Este montante se refere ao bloqueio de 11,2 bilhões de reais para cumprir o teto de crescimento dos gastos e ao contingenciamento de 3,8 bilhões de reais para cumprir a meta de resultado primário no fim do ano. Com este valor, o governo mira a banda inferior da meta de déficit zero em 2024, ou seja, déficit de 0,25% do PIB. O detalhamento desta contenção de gastos será feito no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas na próxima segunda-feira. Mesmo com bloqueio de gastos, a redução do déficit primário nesse ano continua dependente do acordo para a compensação da desoneração da folha de pagamentos, da continuidade do bom desempenho das receitas e ainda do pente fino nos benefícios previdenciários que pode ter início ainda esse ano. Com a agenda esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior nesta sexta-feira, o mercado deve acompanhar mais falas de dirigentes do Fed e de diretores do Banco Central do Brasil. Um apagão nos sistemas de uma das gigantes de tecnologia nos Estados Unidos afeta empresas e usuários globalmente e deve prejudicar o desempenho das bolsas no pregão de hoje. Divulgada mais cedo, a inflação ao produtor na Alemanha cedeu 1,6% na variação anual de junho, em linha com o esperado e com deflação menor do que a registrada em maio. E no Reino Unido, as vendas do varejo recuaram 1,2% de maio para junho, quando o mercado esperava queda de 0,6%. Os dados ainda revelam atividade enfraquecida na Europa, o que deve permitir a continuidade da flexibilização monetária do Banco Central Europeu e o início do ciclo de cortes pelo Banco da Inglaterra nos próximos meses. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos na semana que vem.